Corinthians vence o Platense na estreia de Fernando Diniz. Neymar na mira da MLS. O que sabemos sobre o possível interesse do Futebol Clube Cincinnati em Astro do Santos? Tudo sobre Internacional e Grêmio. Tudo isso e muito mais aqui agora comigo. Então já chega se inscrevendo no canal, deixando o seu like, compartilhando. Vamos botar esse canal pra torar. Beleza, galera? Sem enrolação, já vamos falar da estreia do Corinthians na Libertadores da América. Na primeira partida, sob o comando do técnico Fernando Diniz, o Corinthians derrotou o Platense da Argentina por 2-0 com gols de Kaique e Yuri Alberto, na estreia pelo Grupo E da Conmebol Libertadores. Depois de um primeiro tempo com só uma finalização, o Corinthians dominou o segundo tempo e contou com ótima atuação de Rodrigo Garro, responsável pelas assistências dos 2 gols corintianos. Com a vitória de 2-0, o Corinthians encerrou uma sequência de 9 jogos sem vitórias. O último triunfo havia sido em 19 de fevereiro contra o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro. Fernando Diniz escalou o jovem Kaique, de 21 anos, no ataque para fazer companhia a Yuri Alberto, jogador da base. O atacante só tinha sido titular uma vez nesta temporada. Prestigiado pelo novo treinador, Kaique fez o gol que abriu o placar. Vivendo má fase, Rodrigo Garro teve uma excelente atuação, tendo sido responsável pelas assistências, dos 2 gols corintianos. O Corinthians agora jogará a segunda rodada da Libertadores contra o Santa Fé da Colômbia na próxima quarta-feira, às 21h30, na Neoquímica Arena. Antes, porém, o Corinthians receberá o Palmeiras em casa, em clássico, neste domingo às 18h30, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já o Platense irá encarar o Peñarol no Uruguai na próxima quinta-feira, às 21h30, no estádio Campeão del Ciclo. Então, vitória aí da equipe do Corinthians na estreia da Libertadores, vitória importante da equipe do Corinthians fora de casa. Começou aí com o pé direito a Libertadores. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam dessa estreia da equipe do Corinthians. Vamos mudar de assunto, falar do Santos, do Neymar e de prováveis contratações aí. Prestes a voltar a ser relacionado para uma partida do Santos, Neymar está no centro de novas especulações no mercado da bola acerca do seu futuro. Segundo informações publicadas inicialmente pelo The Athletic, o Futebol Clube Cincinnati entrou em contato com o staff do Camisa 10 e abriu conversas ainda preliminares sobre uma possível transferência. Ainda de acordo com o veículo, o clube da MLS ainda avalia se de fato avançará por um negócio, mas considera ser um destino atraente para o astro, agora com 34 anos. E como o vínculo de Neymar com o Santos se encerra somente no final de 2026, acredita ter tempo suficiente para definir a situação.
A ESPN apurou nos bastidores envolvendo uma possível transferência de Neymar para os Estados Unidos em um futuro próximo. E segundo soube a reportagem, o interesse da franquia de Cincinnati no jogador é real. E o staff do jogador, inclusive, já está ciente. A reportagem soube também que existe uma curiosidade do Cincinnati de entender os valores de uma possível contratação do astro, levando em consideração os seus vencimentos e bônus. Neste momento, Neymar está focado no projeto de ir a mais uma Copa do Mundo pela seleção brasileira. Até lá, o astro terá 13 jogos pela frente, a serviço do alvinegro praiano, onde espera ter uma boa sequência em campo. Somente após a Copa, com Neymar estando lá ou não, o seu futuro deve começar a ser discutido, já que o foco do jogador é total no seu time atual em 2026. O camisa 10 tem 6 jogos disputados com 3 gols e 3 assistências. E os próximos jogos aí do Neymar com a equipe do Santos. O Santos joga contra o Atlético Mineiro no dia 11 em casa, às 20 horas. Depois enfrenta o Recoleta. Eu acho que é esse o nome desse time, nunca vi falar. Recoleta, também em casa, pela Conmebol Sul-Americana. E depois enfrenta o Fluminense, também em casa, no dia 19, às 16 horas. Então o Santos tem 3 jogos em casa aí. Atlético Mineiro, Recoleta e o Fluminense. Deixa aí nos comentários o que vocês acham, se o Neymar vai ou não para os Estados Unidos. O que você acha, se ele continua aqui no Brasil ou se o Neymar encerra a carreira. Deixa aí nos comentários. Vamos mudar de assunto, falar do último assunto do vídeo, falar sobre o Grenal. Vem aí o primeiro Grenal do Campeonato Brasileiro, de 2026. Neste sábado, dia 11, a partir das 20h30 no Beira-Rio, a bola rola para o clássico 452 da história. O duelo é válido pela 11ª rodada da Série A e vale sim posição na tabela de classificação. Internacional e Grêmio têm campanhas idênticas até o momento. Ambos somam 12 pontos. 3 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. E estão separados apenas pelo saldo de gols, com o Tricolor ficando na 11º lugar e o Colorado em 13º. Porém, o momento é favorável ao time de Paulo Pesolano, que vem de 3 vitórias e 1 empate nos últimos 4 jogos. Já a equipe do pressionado Luiz Castro somou apenas 1 ponto em 9 possíveis no mais recente sequência. E ainda foi derrotada na estreia da Sul-Americana. O zagueiro Vitor Gabriel, que recebeu o 3º cartão amarelo diante do Corinthians, cumpre suspensão automática e é a baixa mais significativa do Inter para o Clássico Gaúcho no final de semana. E uma provável escalação da equipe do Inter: Rocher, Bruno Gomes, Mercado, Félix Torres e Matheus Bahia, Villagra, Paulinho, Vitinho, Bernabé, Alan Patrick e Borré. O Grêmio não tem atletas suspensos para o Grenal, mas segue sem contar com os lesionados Marlon, João Pedro
e Leonel Pérez. Vila Sante já trabalha em campo, porém ainda não tem retorno previsto. E uma provável escalação do Grêmio: o Everton, Pavon, Gustavo Martins, Vierry, Pedro Gabriel, Noriega e Arthur. Enamorado, Amazu e Carlos Vinícius, provável escalação da equipe do Grêmio. Um retrospecto entre Internacional e Grêmio. São 451 grenais disputados ao longo da história até hoje, com 166 vitórias do Internacional, 143 do Grêmio e 142 empates. No mais recente clássico, dia 8 de março, as equipes ficaram no 1-1, resultado que garantiu o título do Gauchão 2026 ao tricolor. Os últimos 5 jogos, uma vitória do Inter, 2 empates e 2 vitórias da equipe do Grêmio. Então um pouco aí da história deste Grenal aí para vocês ficar ligado. Beleza, galera? O vídeo de hoje foi esse. Quem não é inscrito no canal, já chega se inscrevendo, dá uma força para nós aí. Se inscreve no canal, curte o canal aí. Vamos botar esse canal pra torar. Tamo juntos, até o próximo vídeo.